Me responde uma coisa, será que para um livro valer a pena, a gente tem que se apaixonar pelo livro ou vale a pena se apaixonar pela história por trás do livro, pelo autor? Bom, ontem eu li Em Agosto Nos Vemos, do Gabo, o último livro que a gente tem do Gabo, que nem foi concluído por ele, né, porque foi escrito no final da vida, foi concluído pelo editor. Confesso que eu fui com muita sede ao pote, eu já tinha tentado ler esse livro logo que lançou, tentei algumas outras vezes e eu não tinha gostado, tinha me decepcionado no começo, pelo menos, porque eu queria encontrar aquele Gabo dos tempos do cólera, aquele Gabo de Memórias das Minhas Putas Tristes, de Ana Solidão, e eu não estava conseguindo enxergar esse Gabo aqui. Mas aí o que eu fiz? Ontem eu reli o prefácio. E aí o prefácio, ele fala por si mesmo. Eu separei alguns trechos para vocês e, por favor, me deixem ler esses trechos para vocês que vocês vão entender o que aconteceu ontem. A perda de memória que o nosso pai sofreu em seus últimos anos foi, como é fácil de imaginar, duríssima para todos nós. Mas particularmente a maneira como essa perda diminuiu as suas possibilidades de continuar escrevendo com o rigor de costume foi para ele uma fonte de frustração desesperadora. Triste, né? A memória é, ao mesmo tempo, minha matéria-prima e minha ferramenta. Sem ela, não existe nada. Palavras do Gabo. O processo foi uma batalha entre o perfeccionismo do artista e o declínio de suas faculdades mentais. As longas idas e vindas das muitas versões do texto são descritas em detalhes, de maneira muito melhor do que nós poderíamos fazer por nosso amigo Cristóvão Pera, que é o editor que terminou esse livro. Nós sabíamos do veredito de Gabo. Este livro não presta, tem que ser destruído. Bom, tem alguns tropeços e pequenas contradições, mas nada que nos impeça de apreciar o que há de mais relevante na obra de Gabo: a capacidade de invenção, a poesia da linguagem, a narração cativante, o entendimento acerca do ser humano e o carinho por suas vivências e desventuras, sobretudo no amor. Ao julgar o livro muito melhor do que lembrávamos, nos ocorreu outra possibilidade de que o declínio de suas faculdades mentais, que não permitiu ao Gabo terminar o livro, também o impediu de perceber como ele estava bem feito. Num ato de traição, decidimos colocar o prazer de seus leitores acima de todas as outras considerações. Se os leitores celebrarem o livro, é possível que Gabo nos perdoe. É nisso que confiamos. Rodrigo Gonzalo Garcia Barça. Eu agradeço que eles tenham feito isso, porque com certeza me tocou, me causou emoção e eu me apaixonei mais uma vez pelo Gabo. A história, ela é uma história até nem tão assim encantadora, mas é uma história bem escrita de uma mulher que se chama Ana Madalena Bá, de uma família de músicos, e até eu fiquei pensando se tem alguma coisa a ver com Johann Sebastian Bach, já que a esposa dele também se chamava Ana Madalena, né? Será que é coincidência? Bom, com Gabo, né? Tudo pode acontecer. E essa Ana Madalena, ela vai todo ano para uma ilha lá no Caribe, ela tem um ritual, porque a mãe está enterrada nessa ilha, a mãe quis ser enterrada lá, e ela vai todo ano em agosto para fazer essa homenagem para a mãe. Ela tem um ritual, ela chega lá, ela descansa no hotel, ela sempre tem um livro na bolsa, então sempre tem uma referência de um livro que ela está lendo. E ela pega flores, passa no cemitério, conversa com a mãe, volta, janta no hotel. Até uma dessas idas, ela acaba acontecendo um fato que isso muda tudo para todas as outras idas dela. Eu não me apaixonei tanto por essa história, nem tanto pela Ana Madalena, apesar de ter até uma reflexão profunda ali, que quando eu faço uma coisa errada, porque eu nunca fiz, será que eu sou melhor do que o outro? Porque o outro sempre erra, então se ele sempre erra, ele não presta. Tem essa questão da sexualidade na maturidade, porque é uma mulher madura que o Gabo gosta de trabalhar, mas tudo isso não é tão lindo como essa história, imaginar o Gabo escrevendo no final da vida e o perfeccionismo que ele desejava obter. Esses contos foram até publicados como contos antes de virarem um livro. O Gabo, eles fizeram um trabalho lindo e, para nossa surpresa, a gente se apaixonar mesmo, no final desse livro tem facsímiles aqui com anotações à mão do próprio Gabo, olha, com setas, com escritas dele aqui, então, e ele corrigindo coisas. Então você vê que mesmo com a falta de memória, no final da vida, ele ainda queria que fosse perfeito. E como ele não estava conseguindo atingir essa perfeição, ele disse que o livro não presta e que devia ser destruído. No entanto, eu agradeço que os filhos tenham publicado, porque eu acho que isso foi um presente para nós leitores, né? O último livro do Gabo que a gente vai poder ler aí, estar com ele. Talvez a gente não se apaixone tanto, eu não me apaixonei tanto como os outros livros, mas ainda assim é Gabo, e ter esse relato dos filhos conforta o coração. E talvez a pergunta que a gente precise fazer aqui é que, será que a história por trás do livro vale tanto quanto o próprio livro? Em Agosto Nos Vemos me fez pensar que talvez as pessoas não escrevam para serem perfeitas, mas elas escrevam para continuarem vivendo. É isso.